Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos, porque está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e já de antemão, desejando a todos um feliz 2021 com muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Programa de hoje, ao nosso lado, o comentarista Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Hoje um programa super especial. Vamos trazer aí a palavra do presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o atual presidente, foi eleito, Celso Jatene, para falar muito a respeito do que ele pretende fazer nos próximos 2 anos no comando do Conselho Deliberativo. E notícias importantes do Santos, né? Primeiro, Bruno Marques, atacante de 21 anos, a diretoria do Santos antecipou, o contrato dele terminava dia 31 de dezembro. Os dirigentes do Santos anteciparam, foram lá, conversaram com o presidente do Lagarto, a equipe de Sergipe, que é detentora do passe do atleta, fizeram um acordo e ele é o mais novo reforço para o time da Vila. Grande notícia para a galera do Peixe. Muito bem. Já, portanto, o presidente Celso Jatene, do Conselho Deliberativo, convidado de hoje do Baixada Esporte. Vamos saber os projetos que o Jatene tem já na sua administração como conselheiro ou presidente do Conselho Deliberativo do clube. Olha, gente, o ano novo está chegando, muita gente vai passear, outros vão viajar e o recado é muito importante. Não circule por aí com o seu carro se não tiver feito uma revisão completa, se o pneu não tiver altura, tiver legal, tiver bom, né? Esse negócio de falar, olha, dá mais um tempinho ainda, eu vou protelando, não faça isso. Passa lá no Blanco, pneu mais barato na Baixada é no Blanco Pneus, é o maior estoque e a melhor revisão. Lá tem tudo, roda, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor, aquela super troca de óleo que é importante você fazer a manutenção, trocar o óleo do seu carro, tá? Colocar novo filtro. E o Blanco tem 2 lojas em São Vicente, ali na Antônio Merite. Uma no número 551 e a outra no 456. Antes de viajar, passear com a família e tal, venha para Blanco Pneus, porque pneu barato é aqui. Uma pausa e já voltamos com o nosso convidado Celso Jatene. Até já. Bom, de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Muito obrigado mais uma vez a vocês que nos acompanham, não só na nossa região metropolitana da Baixada, mas através da internet. Nós estamos falando para o Brasil e para o mundo inteiro. Quero mandar um grande abraço a todas as embaixadas do Santos que acompanham o Baixada Esporte aqui ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. O programa de hoje recebe com muito carinho o recém-eleito presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, Dr. Celso Jatene. Jatene, muito boa tarde, é o Edson Calegares, um enorme prazer tê-lo com a gente aqui, tudo bem? Boa tarde, Edson, boa tarde, Guido, boa tarde a todos os amigos que nos acompanham, estou à disposição de vocês aí. Então vamos começar, porque tem muita coisa para a gente abordar com o Celso Jatene. Guido Bortolomazzi, a sua pergunta inicial, Guido. Não, em primeiro lugar, desejar ao Celso Jatene muita sorte e muito trabalho à frente do Conselho Deliberativo, esse conselho que vem se modernizando a cada dia com novas ideias, nova maneira de conduzir os associados do clube. Eu já gostaria de antemão deixar à sua disposição, né, para você poder já se manifestar a respeito dessa sua eleição. Olha, Guido, para mim é um momento de muita alegria, muita satisfação. Eu faço parte do Conselho do Santos há 34 anos. Eu entrei no Conselho do Santos em 86 e sou sócio do clube desde 75. Quando eu completei 11 anos de clube, eu fiz parte da primeira chapa do Conselho. Antigamente, os mais antigos vão lembrar disso, o primeiro era eleita a chapa do Conselho e depois o Conselho elegia a diretoria. Durante um tempo foi um presidente e 7 vice-presidentes eleitos pelo Conselho. Depois houve mudança de estatuto e aí começou-se a eleger o presidente e o vice. Eu faço parte desde essa época, então para mim é uma alegria muito grande, é um desafio gostoso, né? Poder ajudar o Santos, agora que eu concluí aí o meu 5º mandato como vereador em São Paulo, por opção própria não disputei essa última eleição,
porque considerei que a minha missão como vereador em São Paulo está cumprida, e aí veio esse desafio. Mas eu queria pedir licença para vocês, nesse início de programa, e fazer um registro da gestão do Marcelo, que foi o último presidente e que me passou o bastão no último dia 21. O Marcelo, dos presidentes que eu convivi nesses 34 anos, com muito respeito a todos eles e muita consideração, afinal de contas, somos todos do mesmo clube, defendemos todos a mesma bandeira, mas seguramente o Marcelo foi o melhor presidente que eu convivi no Conselho Deliberativo. Principalmente, eu quero fazer um registro, esse último ano de 2020, que foi um ano dificílimo para o mundo inteiro, né? Ele conseguiu realizar um número de reuniões inigualável. O Santos foi o clube que mais realizou reuniões do Conselho durante o ano 2021. Pode comparar com todos os grandes clubes do Brasil, não é? Tivemos impeachment, tivemos Assembleia Geral do Impeachment, tivemos várias questões polêmicas tratadas no Conselho, não é? Tivemos questões aí de necessidade de reuniões do Conselho agora na reta final para decidir situações de jogadores, porque o Santos precisava, estatutário isso, e coroou com muito êxito com a votação virtual, a Assembleia Geral virtual, transformando o Santos Futebol Clube no clube mais democrático do Brasil, onde associados do Brasil e do mundo inteiro conseguiram participar e votar na eleição para presidente do Santos e para a renovação do Conselho Deliberativo. Então, eu preciso fazer esse registro, eu fiz esse registro no dia 21, não é? E preciso fazer esse registro publicamente, por isso pedi essa oportunidade agora para vocês, para deixar muito claro que se não fosse a ousadia, a modernidade, a paixão do presidente Marcelo Teixeira, talvez a gente não estivesse vivendo esse momento que estamos vivendo agora e o momento que vamos viver nos próximos 3 anos no Santos Futebol Clube. Quero aplaudir de verdade a gestão do presidente Marcelo Teixeira, que foi muito competente, moderna e eficaz. E mostra que a experiência, né, e o equilíbrio que o presidente Marcelo Teixeira teve nessa temporada fez com que o Santos se engrandecesse. Porque a turbulência que estava pairando dentro da Vila era muito grande, né? Discórdias, coisas totalmente contra aquilo que o torcedor quer, que é a alegria do clube, que é o clube bem, um clube endividado, clube cheio de problemas. E o Conselho Deliberativo conseguiu resolver tudo com muita clareza, né, com muita tranquilidade. E eu acho que a experiência do presidente Marcelo Teixeira fez muita diferença como presidente do Conselho, né, Jatene? Não, é mais do que experiência, viu, Guido? O Marcelo assumiu algumas responsabilidades importantíssimas, que é lógico, é o que a gente esperava que ele fizesse mesmo, porque quem conhece a história do Marcelo, como eu, por exemplo, né? O pessoal costuma dizer o seguinte: pô, mas você gosta do Marcelo? Eu falo, pô, quando eu era o presidente da torcida jovem do Santos, no final dos anos 70, o Milton Teixeira entregava o Marcelo Teixeira com o uniforminho do Santos, ainda criança, de seus 13 por aí, porque ele gostava de assistir jogo do Santos junto com a torcida jovem. Então ele entregava para mim. Quer dizer, são muitos anos de convivência, são quase 50 anos de convivência. Não é uma convivência diária, mas é uma convivência de muita amizade, muito carinho, né? E eu gosto mesmo do Marcelo. Não tem ninguém que faça eu pensar diferente. Mas não é essa só a questão. A questão é a seguinte: tem muito futriqueiro, né? Infelizmente, o Santos tem que conviver com esses futriqueiros de plantão. Então, toda hora vinha alguém e falava assim: o Marcelo não vai pôr o impeachment para votar, o Marcelo não vai fazer a reunião X, não vai implantar o voto virtual, não vai não sei o quê. No final, ele fez tudo. No final, ele fez tudo que precisava ser feito para poder engrandecer o Santos Futebol Clube.
E aí eu desafio quem é que possa dizer para mim o contrário disso, entendeu? Porque quando o Assis fez o parecer sobre o impeachment, ele chamou a reunião, botou em votação, fez o afastamento do presidente pelo artigo do Profut, que era um artigo recente no Estatuto dos Santos, convocou a Assembleia Geral, e aí começou aquele mimimi que não vai ter voto virtual, não vai ter voto virtual, implantou o voto virtual, aliás, fazer um registro aqui, escolheu uma comissão eleitoral extremamente competente, extremamente comprometida com o Santos Futebol Clube, e nós fizemos aí a eleição virtual, gente do mundo inteiro votou. Eu tenho 4 filhos, né? 2 pequenos e 2 adultos. Os 2 adultos, um votou de Washington e o outro votou de Belo Horizonte. Eles se inscreveram para votar no virtual e votaram, um votou de fora do país, outro de fora do estado. Então, é muito importante a gente fazer esse registro, porque assim, quando a pessoa faz o que tem que ser feito, muitas vezes as pessoas incorporam e esquecem de reconhecer o que foi feito. Então, eu estou fazendo aqui um reconhecimento público da gestão do Marcelo, e assim, com ênfase nesse último ano. Esse último ano, o Marcelo fez um trabalho brilhante, colocou o Santos muito à frente da maioria dos grandes clubes do Brasil. Celso, qual vai ser a sua mesa do Conselho Deliberativo? Você já escolheu os integrantes da mesa? O primeiro vice-presidente é o Fábio Pierre, o segundo vice-presidente é o Celestino, o primeiro secretário é o Vinícius Constantino e o segundo secretário é o Fernando Seco. Eles já estão empossados, inclusive. Dia 21, todos nós fomos empossados. A primeira reunião vai ser nomeado o quê? As comissões? Já tem alguns nomes definidos ou não? Então, nós temos uma reunião agora que é estabelecida no próprio estatuto, que deve ser entre o dia 11 e o dia 14. A gente está definindo a data, mas vai ser, vamos, entre aspas, aí na primeira semana útil, né, do ano. E devemos empossar aí o Michel Zamari como presidente da Comissão de Inquérito e Sindicância e o Vitor Ali como presidente da Comissão de Estatuto. Eu não vou me arriscar a dizer todos os nomes que fazem parte das comissões, porque eu não quero errar. Então, devemos ter aí essa reunião no começo entre o dia 11 e o dia 14. Ô Celso, essa última eleição no Santos foi histórica, né? Por tudo que você já explicou, voto à distância, o número de candidatos e a eleição que o Rueda teve. A votação que o Andrés Rueda teve foi uma votação expressiva e fantástica, ao ponto de colocar no Conselho Deliberativo toda a sua chapa. São 200 homens que vão fazer parte do novo conselho, né, que estarão fazendo parte desse conselho, e é lógico que estarão todos ao lado do presidente André Ruedas. Para você, como presidente, fica mais fácil você ter esse número de conselheiros que já pelo menos já se alinham com a administração do clube? Antes de eu responder sua pergunta, deixa eu só concluir aqui, que eu dei uma distraída e acabei não concluindo. Eu falei que o Michel Zamari vai ser empossado como presidente da Comissão de Inquérito e Sindicância, o Vitor Ali como presidente da Comissão de Estatuto, e aí a gente vai ter a eleição do Conselho Fiscal, né? Deve ser eleito o Zé Eduardo Lopes como presidente do Conselho Fiscal. Então, sobre essa questão da eleição, a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais para trás, né? Há 10 anos, mais ou menos, o Estatuto do Santos teve várias mudanças estruturais. Uma delas foi que uma tentativa de democratização do Conselho, e eu acho que é uma tentativa válida, porque antigamente o presidente se elegia e elegia o Conselho inteiro, ou era o contrário, elegia a chapa do Conselho inteiro, e a eleição era indireta, né? mais anteriormente. E aí surgiu aquela figura de que o candidato que conseguisse eleger 20%, conseguisse ter 20% dos votos da Assembleia Geral, conseguiria eleger 20% do Conselho.
Isso de 10 anos para cá fragmentou muito a política do Santos. Isso fez mal para o Santos. Em vez de fazer bem, em vez de ser democrático, acabou fazendo mal para o Santos. Por quê? Porque são muitos candidatos, uma tentativa muito nítida de que, se eu não ganhar a eleição, pelo menos eu faço 20% e elejo 20% do conselho, né? E isso tem prejudicado a vida do clube, democraticamente falando, né? Em vez de ser um instrumento que melhorou a democracia no clube, foi um instrumento que fragmentou demais o clube. E nessa eleição, como tinha muitos candidatos e o Rueda teve um destaque maior na votação, os demais acabaram não conseguindo atingir os 20%, o que, de certa forma, prejudica, porque deixa um monte de grandes santistas abatidos aí no meio do caminho, foram abatidos pela própria urna, né? E a gente precisa, eu disse isso no dia da nossa posse, a união pelo Santos não acabou no dia da eleição, não. Ela tem que se fortalecer cada vez mais. A gente tem que continuar esse movimento de união pelo Santos, trazer mais para perto muita gente que não teve sucesso na eleição, não conseguiu se eleger, tanto candidatos ao conselho como candidatos à presidência do clube, vice-presidência, e unir ao máximo que a gente puder os santistas para que a gente possa realmente fazer um trabalho de recuperação muito importante no nosso clube. Porque o que aconteceu no Santos nos últimos 10 anos, mais especificamente nos últimos 6 anos, com duas gestões, vamos chamar, para ser educados, de duas gestões extremamente irresponsáveis, né? O Santos está precisando da ajuda de todos os santistas que têm no clube amor pelo clube e que tem o clube como prioridade. Estamos conversando com o Celso Jatene, o novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Daqui a pouquinho mais perguntas minha, do Guido, e muito obrigado a todos que nos acompanham também. Gente, deu um pane no seu celular? Não fique preocupado e não entregue nas mãos de qualquer um. Porque o celular hoje é uma ferramenta indispensável. Através do celular você tem contato com a família, com amigos, com a escola, com os filhos, enfim. Deu um pane, a pessoa às vezes se desespera, fala, e agora? Agora, traga na Top Center. São profissionais, primeiro, de altíssima qualidade. Segundo, credibilidade. Eles estão há mais de 10 anos aqui no mesmo endereço, na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Você vai trazer o seu celular e aqui você encontra também todo tipo de acessório. Se você não quiser sair de casa, é só ligar no celular que está na tela. 988-015626. Você mora em Santos ou trabalha aqui em Santos, eles vão mandar um técnico aí, avalia, faz o orçamento, você aprovando, eles consertam o celular e você pode pagar com cartão de crédito. Eles aceitam todos os tipos de cartões. Está vendo a imagem? À direita é por onde entram os alunos da Unisanta. A loja Top Center está bem ao lado da porta principal. Deu pane no celular? Não pense duas vezes. Traga aqui na Top Center, que deseja a todos um 2021 com muita saúde e muita paz. Celso Jatene, rapidinho, uma pausa, eu volto já já com mais perguntas ao novo presidente do Conselho Deliberativo. Segura aí. Voltando aqui para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje recebendo aqui com muito carinho nosso amigo de longa data, Dr. Celso Jatene, hoje eleito presidente do Conselho Deliberativo. Por falar em longa data, Jatene, rapidamente, você falou que foi presidente da torcida jovem, né? Como é que foi o seu início nesse processo de torcedor, de arquibancada, com a torcida jovem? Como é que foi esse início aí da sua vida? Olha, até aproveitar para deixar claro isso, né? Eu não sou fundador da torcida jovem, né? A torcida jovem foi fundada em 69. Eu tinha 11 anos quando a torcida jovem foi fundada. Eu comecei a frequentar a torcida jovem em 71, 72, fiz a minha carteirinha em 74, aí conheci, como todos da minha geração conheceram, uma grande figura que foi o ponta-direita do Santos, chamado Dr. Omar Pupo de Moraes. O seu Omar, ele era o ponta-direita daquele ataque monstruoso, né? E o seu Omar era o representante do Santos
aqui em São Paulo. Ele que ficava no escritorinho do Santos, lá na Avenida Senador Queiroz. E a torcida jovem ficava na sala ao lado. Eram 2 salas que o Santos tinha alugadas naquele prédio. E foi o seu Omar que convenceu alguns de nós a entrar de sócio no Santos. Então, eu entrei de sócio no Santos em 1975. Eu ainda tinha 16 anos de idade, não tinha feito 17 ainda, né? Graças ao seu Omar, que ele dizia o seguinte: se vocês não fizerem, não se transformarem em sócios do Santos, vocês nunca vão poder ajudar o Santos. Vocês vão gritar e tocar bumbo, ele usava esse termo, gritar e tocar bumbo a vida inteira. E o Santos vai precisar de vocês no futuro. E aí eu entrei de sócio em 75, no Santos. Fui presidente da torcida jovem de 77 até 79. E quando foi em 86, que eu completei 11 anos de sócio do Santos, naquela época, para ser conselheiro, precisava ter 10 anos de clube. Hoje, para ser conselheiro, você precisa ter 5 anos de clube, né? Em compensação, para você ser presidente do Santos, você precisa de 10 anos hoje. Naquela época, eu não precisava nem de um mês. Acredita nisso? Para ser conselheiro, você vê as deficiências do estatuto. Para ser conselheiro, precisava de 10 anos. Para ser presidente do clube, se o cara fizesse a carteirinha um mês antes, ele podia ser candidato a presidente do Santos. E teve o presidente que ganhou a eleição com um mês antes, né? Se eleger, entrando de sócio já no Santos. Pois é. Miguel Assad foi um deles. O Miguel Assad, parece que o Maneco também, né? Maneco, o Manel da... É complicado, né? Porque, assim, são deficiências, porque às vezes o cara fala assim, você vai mexer no Estatuto do Santos? Não sou eu que vou mexer, né? Às vezes, o Estatuto precisa se modernizar, precisa avançar, precisa se aperfeiçoar. E isso é um trabalho de todos, não é o trabalho do presidente do Conselho. O presidente, ele organiza esse trabalho, cumpre os trâmites, né? Mas, por exemplo, o artigo do Profut, precisava colocar o artigo do Profut no Estatuto. E esse artigo do Profut acabou gerando o afastamento do antigo presidente. Agora, ô Celso, já que você falou em torcida jovem, e falou que já no início da sua trajetória na torcida, o teu conselheiro, na verdade, que te influenciou, falou: você tem que ter sócio. Não só você, todos têm que ser, para ajudar o clube. A torcida jovem de hoje é uma das maiores torcidas do Brasil. A gente sabe que é muita gente que é ligada à torcida jovem. Você hoje, como presidente do conselho, o presidente Andrés Rueda disse aqui no Baixada Esporte: uma das minhas metas é ampliar o número de sócio-torcedor. Qual vai ser o seu diálogo com os torcedores das uniformizadas? Por exemplo, a torcida jovem. Você vai chamar o presidente e falar assim: amigão, vem cá. Está na hora de todo mundo que é torcedor associado da jovem tem que ser sócio do Santos Futebol Clube, senão vai continuar a história do bater bumbo e gritar e não acontecer nada? Não, mas tem esse trabalho, até vou fazer o registro aqui. O presidente da torcida jovem foi eleito junto conosco na chapa. Ele é conselheiro do Santos hoje. A torcida jovem está comprometida com esse programa de ampliar o número de sócios do Santos, né? Eu acho que isso está muito claro na minha cabeça, né? O Deco, que é o atual presidente da torcida jovem, ele foi eleito junto conosco. Ele é conselheiro do Santos hoje, entende essa importância. A torcida jovem fez um recadastramento no último final de semana e tem colocado aí cada vez mais para os torcedores do Santos a importância de se associar ao clube. É que, assim, a gente não pode... Isso precisa ficar claro, né? Claro que eu queria que dos 8 milhões de santistas que moram no Brasil e chegamos aí a 10 milhões no mundo inteiro, eu queria que pelo menos 1 milhão fosse sócio do Santos, né? A gente não pode obrigar o torcedor a entrar de sócio. O que a gente tem que fazer é atrair o torcedor para ser sócio. O associado do Santos, hoje, a relação do clube com o associado é ruim. O associado tem que ficar correndo atrás do clube para pagar
para saber o que está acontecendo, sabe? A relação é ruim, o clube precisa... Isso é um dos pilares da campanha da União pelo Santos, que elegeu o Rueda, cuidar do sócio, pô. Se o cidadão considerar, se o santista considerar que ele, como sócio do Santos, ele vai ser bem tratado, o Santos vai cuidar dele com carinho, com atenção, com respeito acima de tudo, que ele não vai ficar precisando correr atrás, até para pagar a mensalidade do clube, eu acho que a relação vai mudar bastante, né? E agora, a gente não pode discriminar, né? Se o santista optou por não ser sócio, se for meu amigo, eu xingo bastante, falo, como é que você vai ajudar o clube se você não entrar de sócio, blá, 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 blá. Mas se não for, eu tenho que respeitar, pô. O cara gosta do Santos, ama o Santos como todos nós, e de repente não encaixa no orçamento do cidadão entrar de sócio no clube, né? Mas eu acho que a essência dessa pouca quantidade de sócios que a gente tem em relação ao que a gente pode ter é que o Santos não cuida bem do associado, não trata bem, não dá carinho, não respeita o suficiente. A gente precisa mudar essa política de relação com os sócios urgente. Eu acho que até a proposta do Rueda é essa mesmo, né? É trazer o associado mais próximo e ele fazer com que o associado participe mais da vida diária do clube, com informações. Quer dizer, pelo que nós vimos e as ideias que ele acabou passando aqui no Baixada Esporte, são mudanças importantes que a administração deverá fazer nos próximos 3 anos. Agora, falando mais claramente a respeito do Conselho Deliberativo, porque você citou um exemplo dos últimos anos, e eu vou colocar até dos últimos 10 anos do Santos, o Santos poderia estar numa situação bem melhor, mas muito melhor do que se encontra hoje financeiramente. O clube foi lapidado nesses últimos 10 anos, o clube teve milhões entrando nos seus cofres e o dinheiro não foi bem utilizado. O último caso foi do próprio Rodrigo, que 200 milhões entrando no clube e o Santos não soube administrar esse dinheiro e hoje está devendo mais de 600 milhões, pelo menos essas as informações. Esses problemas que ocorreram nesses últimos anos, nós colocamos aqui para o Rueda, se há um dispositivo que o Conselho Deliberativo pudesse montar para bloquear esse tipo de ação. Essas ações de corrupção, porque eu entendo que isso aí é mais corrupção do que qualquer outro tipo de problemas que envolveram as administrações anteriores. Porque você vê que em todos os cantos do clube você tem problemas. É no departamento amador, é no departamento profissional, enfim. Existe, na sua opinião, e existe na sua cabeça alguma ideia de tentar bloquear esses mecanismos, esses problemas que o Santos viveu nos últimos anos? Só acoplando a pergunta do Guido, Jatene, você como vereador em São Paulo, você fez algumas coisas em combate direto à corrupção na Câmara, dentre elas, acabar com o recesso de julho. Você falou, não é possível vereador não trabalhar em julho? Eu quero o fim disso daí. Segundo, você falou, não precisamos de carro oficial, cada um usa o seu carro. Terceiro, não quero cota de combustível da Câmara, para quê? O trabalhador normal põe gasolina no carro, álcool ou vai de bicicleta, por que nós temos que ter dinheiro do povo para abastecer o nosso carro? Algumas medidas que você teve enquanto vereador da Câmara. Agora, como presidente do Conselho, a pergunta do Guido. Combate à corrupção. Não no Santos, está inserido no futebol. Como acabar com isso? Qual o dispositivo que você pode montar junto com o do Rueda, executivo e legislativo, para não ter corrupção em canto nenhum, nem no amador, nem no profissional, em nenhuma parte administrativa do clube? Bom, primeiro, obrigado por acompanhar meu trabalho aí como vereador, hein? Falou bastante coisa aí. Foram 5 mandatos, amigo. De quem acompanha, hein? E tem mais um detalhe, né? Você é o autor da frase, mais vale 1 minuto de atitude do que 1 hora de conversinha. É isso? É isso mesmo. Mais vale 1 minuto de atitude que 1 hora de conversa. Concluindo essa frase, é assim, com seriedade sempre. Com certeza. Eu falei no dia da minha posse no Conselho, fiz questão de deixar registrado isso lá e vou dizer para vocês aqui, para os amigos que nos assistem. Tem um vírus
que eu não sei o nome desse vírus exatamente, mas nós vamos descobrir, que se instalou na gestão do Santos, principalmente nos últimos 10 anos, que é um vírus que é assim, empresário faz bons negócios, ganha dinheiro, atletas fazem bons negócios, ganham dinheiro, e o clube faz bons negócios, mas fica cada vez mais pobre, cada vez mais endividado. O Santos fez negócios de milhões, dezenas de milhões de euros, e hoje deve centenas de milhões de reais. É um vírus que está instalado lá e que nós vamos implantar uma comissão temporária que terá 1 ano para tirar suas conclusões, que vai auditar esses 10 anos de gestão do Santos. Se precisar, nós vamos recorrer a empresas terceirizadas, profissionais, não sei se vai precisar. Nós vamos montar essa comissão temporária com profissionais da área do direito, da área de finanças, da área contábil, que são conselheiros, mas definitivamente nós vamos achar esse vírus e vamos tirar esse vírus da gestão do Santos, da administração do Santos, definitivamente. Porque não dá para entender certas contas, né? Não dá para entender certas contas. Nós vamos entender o que aconteceu, né? Nós vamos, a partir desse estudo, nós vamos entender o que aconteceu. Eu tenho até vergonha, né? Quando alguém me pergunta assim, vamos pegar um exemplo mais recente, né? O que fizeram com o dinheiro do Rodrigo? E eu tenho que responder assim, não sei. Não sei. Como é que o Santos deve 500 milhões de reais a médio e longo prazo, 100 milhões a curto prazo, se recebeu 200 milhões pelo Rodrigo? Não sei. Antes do Rodrigo teve o Gabigol, foram muitos milhões. A transferência do Neymar do Barcelona para o PSG entrou na conta do Santos automaticamente 30 milhões de reais. São muitos milhões, né? Aí você fala, mas contratou o Cueva, o Brian Ruiz, o Uribe, tudo bem, isso foram irresponsabilidades sem tamanho, mas é um vírus que está tomando conta da gestão do Santos faz tempo, né? Esses exemplos agora são mais recentes, mas se a gente for nos exemplos anteriores, a gente vai achar muita coisa, né? Por exemplo, esse contrato que foi feito com a Doyen, que a gente já pagou o que a Doyen emprestou para o Santos 1 milhão de vezes e ainda deve muitos milhões. Tem cláusula contratual que foi assinada por responsáveis pelo clube, gestores do clube, que é assim, se você pagar a dívida até o dia tal, a dívida é 5 milhões. Se você não pagar até o dia tal, no dia seguinte vira 15. Então, tem muita coisa que a gente vai precisar entender. Muita coisa que a gente vai precisar entender. E aí eu vou implantar essa comissão temporária, vou estabelecer um prazo de 1 ano. Se precisar, a gente prorroga por mais meio ano no máximo, mas até a metade desse mandato a gente tem que ter respostas para dar para o torcedor, né? Chega de aventura no Santos Futebol Clube. Chega de aventura. Eu, outro dia, estava dizendo o seguinte, o associado tem que ser responsável também na hora de votar, como foi agora nessa eleição. Porque, assim, alguém perguntou para mim um dia o seguinte, por que você não foi o candidato a presidente do Santos? Eu disse, porque eu preciso trabalhar para viver, eu tenho filho pequeno, eu tenho que trabalhar, eu não posso, ao mesmo tempo, trabalhar para sustentar a minha família e ser o presidente de um dos maiores clubes do mundo. O presidente do Santos tem que ter a vida resolvida, como é o Rueda, por exemplo, ele tem a vida dele resolvida. Ele é um grande empresário, um grande gestor, vendeu a empresa dele, está com a vida em ordem, tudo tranquilo, ele pode dedicar 18 horas por dia para o Santos, se ele quiser. Agora, você tomar cuidado, não pode ser desocupado. Eu não vou citar nomes aqui, mas vamos dizer o seguinte, vamos pegar aí alguns ex-presidentes do Santos
O fulano fazia o que antes de ser presidente do Santos? E depois que ele saiu da presidência do Santos, ele está fazendo o que da vida? E o Beltrano fazia o que antes de ser presidente do Santos? E agora está fazendo o que da vida? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Aí é responsabilidade do associado. Por isso que a gente tem a Assembleia Geral e por isso que a gente tem voto direto. O Santos é um dos clubes mais democráticos do mundo. O associado elege o presidente. Celso, Agora, perdoe te interromper. tem responsabilidade. Perdoe te interromper. O Guido sugeriu isso publicamente aqui no Baixado Esporte e você pode fazer isso pelo Conselho Deliberativo. O doutor Marcelo Teixeira também corroborou com isso, em entrevista aqui concedida ao vivo para a gente. O Guido deu uma sugestão. Rapidamente, qual foi a sugestão, Guido? Não, como um candidato a um cargo público, ele tem que mostrar o que ele tem, como é que ele vive, né? Quanto ele tem de patrimônio, a vida dele. Por exemplo, para fazer pergunta, falar pro cara, amigão, como é que você sustenta a sua família se Isso. você vai ser presidente do clube? Por exemplo, o cara é candidato aqui, olha, eu quero ser candidato à presidência do Santos. Ok, vai ter um órgão no Santos, no Conselho, responsável pela eleição. Fala, por favor, só declaração de imposto de renda, como é que o senhor vive, quanto que o senhor ganha, o senhor vai dedicar ao Santos. O Santos não paga salário, a não ser que mude o estatuto. Como é que o senhor vai viver? Porque aqui é quase tempo integral, não dá para o senhor administrar o Santos da sua casa. Aí o cara vai falar, não, eu ganho 10 mil, 5 mil. Fala, baba, como é que você vai viver? Você vai largar o trabalho para ficar dedicando ao Santos? Vamos estabelecer uma coisa que eu acho que é importante. Se o associado cumprir aquilo que o Estatuto determina, ele tem direito de ser candidato a presidente do Santos. Todo mundo tem direito, cumprindo as regras estatutárias, de ser candidato a presidente do Santos. Agora, o associado tem que prestar atenção, gente. O associado tem que prestar atenção, porque o papel aceita tudo, as redes sociais aceitam tudo, a conversa fiada, quanto mais esperto for o cara, mais conversa fiada ele tem, né? Então, precisa prestar atenção nisso. Ainda bem que nessa eleição o associado teve responsabilidade e elegeu o Rueda, que é um cara que está com a vida resolvida e pode dedicar o seu tempo para o Santos, não tem problema nenhum. Existiam outros nessas condições? Acho que sim. Não quero falar mal de quem foi candidato, porque eu acho que, assim, colocar o nome à disposição para ajudar o clube já é uma tarefa difícil. Você vê que eu não coloquei o meu. Eu disse o seguinte, eu preciso trabalhar, tenho filho pequeno e tal, e eu não tenho a mínima condição de ser o presidente do Santos. Posso ajudar muito o Santos como presidente do Conselho? Acho que posso, porque tenho tempo para isso, consigo organizar o meu tempo. Mas presidente do clube é o cara que 24 horas tem que viver o clube, né? Então, o associado precisa prestar atenção nisso. Agora, dá para a gente criar, assim, e colocar isso até no estatuto, critérios para que o cidadão pleiteie a presidência. Afinal de contas, a gente está falando de um dos maiores clubes do mundo. Você quer ver um exemplo, então... Jatene? Outro exemplo que eu vou te dar. E eu estava comentando aqui o problema do voto à distância. Eu acho super legal esse voto à distância, maravilhoso. Corre o risco do Santos ter um presidente que mora em Manaus e ele ganhar a eleição por voto à distância. Por quê? Porque o associado hoje, para votar no clube, ele precisa ter 1 ano só de sócio. Mas para ser presidente é 5. Não, mas o associado é 1 ano. É 1 ano. É 10, né? 10 anos já tem. Não, o presidente. Não, o presidente pode ter 10 anos, mas o associado é 1 ano só. 1 ano. Se um cara abastado mora lá em Manaus e sustenta um determinado número de pessoas pagando a mensalidade, porque isso pode acontecer. Pode acontecer, ó. Eu vou bancar 3 mil votos aqui, ó. Pô, a gente vê na eleição normal, imagine pro Santos. Bom, o cara mora em Manaus e é eleito, Guido, Celso. Ô, Guido, nós precisamos parar de raciocinar desse jeito. Não, mas tem que raciocinar, cara. Precisamos parar de raciocinar desse jeito. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que criar mais critérios. Sim. Quem sabe colocar esses critérios num novo estatuto, que nós vamos modernizar o estatuto, com certeza, muitas mudanças talvez sejam feitas e tal. Esses critérios, quem sabe, do candidato poder comprovar. Vamos ver, vamos estudar isso tudo, mas assim, a gente precisa parar de pensar
dessa forma negativa, né? A gente tem que pensar da forma positiva. E a forma positiva qual foi? O voto virtual, o voto à distância, deu condições ao associado do Santos de escolher o seu presidente. Então, isso incentiva o morador de Manaus, de Recife, de Salvador, de todos os lugares do Brasil e do mundo a entrar de sócio no Santos. Mas se precaver, né? Não custa nada se precaver. Ele sabe que ele vai poder fazer é escolher o presidente. Né? Isso sim é legal, a gente pensar dessa forma, pensar do lado positivo das coisas e colocar de volta o nosso clube no lugar dele. Quer dizer, o Santos é um dos maiores clubes do mundo, ponto final. Não foi feito para ninguém sentar na cadeira de presidente e fazer bons negócios. Faz bons negócios para o Santos, isso sim. Faz bons negócios para o clube, isso sim. Mas não foi feito para resolver a vida de ninguém, não. E outra coisa, como eu falei, eu fiz a pergunta ao candidato, então, Andrés Rueda. Na verdade, eu fiz essa pergunta para o Agostinho com a resposta do Rueda. O Santos Futebol Clube vai administrar agora, de acordo com a previsão orçamentária, em 3 anos, quase R$1 bilhão. 1 bilhão. Agora, você põe um isso presidente se não cair lá. Nem um raio, né? Olha aqui, no termo popular, de arquibancada da torcida jovem, você põe um Durango Kid na presidência, que o cara não tem uma atividade para sustentar a família. E no Santos não tem salário. Aí o cara senta na cadeira e fala, eu vou administrar R$1 bilhão em 3 anos. Aí o cara fala, pô, como é que você vai levar comida para sua casa? Cada um deduz como quer. Olha, uma pausa, mas antes um recado da Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, que deseja a todos os amigos e clientes, já um 2021, com muita saúde, muita paz e muito churrasco. Muito churrasco, tá bom? Aquela picanha, aquela costela, tá bom? E você que não conhece ainda, leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio em todo o nosso litoral. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Carnes de primeiríssima qualidade, uma mesa de farta de buffet, de saladas, enfim. Então, você que está em qualquer ponto da Baixada, está com saudade de saborear o melhor rodízio? Venha para a Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, que deseja a todos um feliz 2021. Próximo bloco, perguntas finais ao presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Celso Jatelli. Segura aí rapidinho. Olha que vai rodar com o seu carro, passa no Blanco Pneus, porque não tem preço melhor em pneus à baixada. E o Blanco já desejando a todos aí um feliz 2021, hein? Com muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Faça aquela revisão completa no seu carro no Blanco Pneus, porque pneu barato é aqui. O Blanco tem 2 lojas lá na Antônio Merique e a melhor revisão automotiva para o seu carro. Você vai encontrar as lojas do Blanco na Antônio Merique no número 551 e também no 456. Pneu barato, amigão, é aqui, Blanco Pneus. Jatelli, a gente tem 2 perguntas rapidinhas para você responder, mas antes, o presidente esteve ontem aqui na Vila Belmiro, né? E jogou até futebol, fez um gol também. Bolsonaro artilheiro. Põe no ar aí, vamos lá. O que você achou da presença do presidente aqui, meu caro Jatelli? Não vou comentar, não. Não vai comentar. Tá aí, ó. E fez até um gol, hein? Às vezes a posição de presidente do conselho, você tem que ter em alguns momentos a sabedoria para ficar em silêncio, para não falar bobagem, porque e aí, vamos ver o gol do presidente, né? Bolsonaro aí, ó. É complicado. Não, e olha esse gol aí. Eu multaria o goleiro, porque ele entregou, né? E o zagueiro parou de correr. De cara multaria o goleiro, mas eu achei desconfortável, sabia? Eu achei desconfortável. Bom, de qualquer maneira, está registrado a presença do presidente ontem aqui na Vila Belmiro, no jogo festivo do Narciso. Bom, claro. Não, e assim, o Bolsonaro, ele é um palmeirense, mas parece que ele ama o Santos. Né? Ele põe a camisa do Santos. Ele põe a camisa do Santos toda vez que ele vai ali passar uma temporada ali no Guarujá, na base aérea, que ele gosta de passar ali de vez em quando uma semaninha para descansar. Ele põe a camisa do Santos, aí ele ficou sabendo que ia ter o jogo, ele anunciou que ia no jogo e tal. Assim, o que a gente pode registrar disso vai com isenção política, né? Vou tentar ter isenção política e ser o presidente do Conselho. É assim, seja qual for o presidente da República, se ele respeita o Santos, se ele gosta do Santos,
se ele se sente bem indo ao Santos, vestindo a camisa do Santos, a gente, como santista, como presidente do conselho, que eu estou exercendo essa função agora, a gente tem que dizer, pô, que bom, a gente tem um prefeito que é santista, foi conselheiro do Santos, a gente tem um governador que é santista, que assiste aos jogos do Santos e tal, e declara em todos os lugares que é santista, e tem um presidente da República que não é santista, mas ama o Santos e gosta de vestir a camisa do Santos e se sente bem indo à Vila Belmiro, participando de um jogo beneficente. Então, assim, se a gente tirar a política de lado e pensar no clube, o nosso clube é respeitado pelo presidente da República, mesmo não torcendo para o nosso clube. Ótimo. Sobre esse aspecto, está ótimo. A mídia, né? A mídia internacional falou isso. Ó, o presidente do Brasil esteve num lugar festivo no campo do Santos, pô. Mídia brasileira e mídia mundial. Já estamos a 1 minuto e meio do final do programa. Eu tenho uma perguntinha rápida para você. Tem um projeto do estádio W Torre Santos Futebol Clube. Você, como secretário de Esporte de São Paulo, você foi o interlocutor da prefeitura com o Santos para privatizar o Pacaembu. E o Modesto Roma, então, presidente, falou, não quero, não tenho interesse. Isso deixou muito frustrado na ocasião. Rapidamente se dá para falar. Se o Santos pegasse o Pacaembu, teria sido uma boa? Segundo, a W Torre, vai sair esse projeto? Bom, primeiro o Pacaembu. Prefeito Haddad, que não é santista, São Paulino, mas como prefeito de São Paulo, ele disse o seguinte, eu quero fazer um convênio com o Santos, eu não quero fazer concessão do Pacaembu por 30 anos para empresa privada e etc. Eu quero que o Santos venha para o Pacaembu, quero trazer o Santos para cuidar do Pacaembu. Existe dispositivo legal que dava para fazer convênio até por 10 anos, renovável esse convênio. O Santos ia se responsabilizar por algumas melhorias no Pacaembu, como, por exemplo, alguns banheiros novos, melhoria da iluminação, etc. Eu fui, como secretário de esportes, o porta-voz da prefeitura na interlocução com o Santos para oferecer o Pacaembu de graça. De graça. Era um convênio com algumas responsabilidades no decorrer de 10 anos. E eu ofereci para o Modesto Roma, e o Modesto Roma respondeu que não tinha nenhum interesse no Pacaembu. E aí eu esperei um pouco e voltei a carga e, Modesto, vai passar a oportunidade, vai passar a nossa chance, isso é histórico, depois não dá mais para recuperar esse momento. E ele respondeu de novo que não tinha nenhum interesse no Pacaembu e aí passou, né? Foi feita a concessão e tal. Eu até posso pôr a pulga atrás da orelha dos santistas e dizer o seguinte, pode ser que de 2020, segundo semestre de 2021 para 2022, a gente talvez até tenha algumas novidades em relação ao Pacaembu. Não grandes novidades, mas alguma coisa boa em relação ao Pacaembu, mas eu não posso adiantar nada ainda. Só boas informações que eu estou tendo. Então tá legal, vamos ficar nesse agora, aguardo aí. Em relação à nossa arena. Rapidinho, Jateiro, nosso tempo está em cima da hora. Então, eu acho que a arena vai sair. Eu tenho certeza que a arena vai sair. O comitê de gestão, o Rueda, vão fazer o melhor para o Santos. E eu tenho certeza que no início do 3º ano do mandato, se Deus quiser, a gente estará assistindo jogos do Santos na nova arena. Presidente, muito obrigado. Um feliz 2021 e muito sucesso. Abração, obrigado pela entrevista, Jatene. Eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos os santistas, um excelente 2021 para todos nós. Muito obrigado. Guido Bortolomaz. Um abraço a todos e até a próxima. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.